né? Entender o porquê a mesa é tão importante na nossa vida. Ela não é um objeto descartável que a gente só usa para colocar as coisas em cima. Então, a Stefânia vai ensinar todo esse princípio para vocês, porque é um princípio, e princípio a gente incorpora, e também vai trazer etiqueta, né, como uma forma de gentileza, é um valor de gentileza, tá? E vocês vão entender por que gentileza, e aí ela vai explicar tudo isso para vocês, né? Quero orar com vocês, né? Louvando a Deus por esse momento, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem nos dado esse privilégio de ter a Stefânia aqui conosco. A Stefânia, antes de ser mentora, ela é uma grande amiga, né? E a amizade que perdura já há alguns anos, acho que uns 4 anos, né, Stefânia, que nós somos amigas. Isso mesmo, é o tempo que eu tenho de experiência do lar, é o tempo que eu tenho de amizade com a Dani. A Stefânia, né, se formou como uma das minhas mentoras, sempre me ajuda na minha equipe, né, principalmente presencial, mas nós dividimos também muitas tarefas juntas, né, dividimos mentoria, formação de mentoras, dividimos também o Lagoinha Home, né, somos convidadas sempre para ministrar no Lagoinha Home, eu venho com a parte da honra, ela vem com a parte da mesa e a gente se completa. Isso o Espírito Santo quem faz, meninas, e é maravilhoso poder compartilhar esse espaço aqui, né, com a Stefânia e trazer esse aprendizado que nós vamos ter hoje. Eu quero orar, né, pela Stefânia. Deixa eu avisar as meninas aqui que nós já começamos, já iniciamos, para o pessoal vir chegando. Deixa eu salvar o link aqui, que às vezes as pessoas ficam, cadê o link? Cadê o link? O link está aqui. Pronto, o link da sala. E vamos agradecer a Deus, né, por esse tempo, esse momento. O Experiência do Lar é realmente uma ferramenta, né, de alcançar mulheres para que elas possam ter essa revelação da presença do Senhor nos lares. Né? A gente normalmente joga isso só para a igreja, essa responsabilidade de você estar conectada com Deus na igreja, mas tudo começa no nosso lar. Jesus visitou muitas casas, né? Antes dele estar ali, né, trazendo a ideia da igreja, né? Ele trouxe isso para ser implantado no seu tempo. Ele visitou muitas casas, né? E a gente fala que uma família forte vai formar uma igreja forte também, né? Então, essa é a proposta da Experiência do Lar. E vamos orar para que dê início a essa aula e a gente poder ter muito aprendizado aqui. Vou ter que me ausentar um pouco, porque vou ministrar numa turma lá em Mossoró, perto aí da pastora Camila, o princípio da honra, né? Vou ministrar esse princípio para um grupo de mulheres esposas de pastores batistas. Então, elas me convidaram e eu preciso também, né, transbordar lá, enquanto a Stefânia está aqui com vocês, trazendo essa aula maravilhosa. A pastora Camila vai ficar aqui me representando, eu vou ficar na gravação, mas vou ficar com a minha tela desligada, porque eu vou ter que estar ministrando em outra sala online, tá, meninas? Dani, Oi. Eu consigo compartilhar minha tela com elas, ou você que tem que Consegue. fazer? É só você botar, apresentar agora, nessa, compartilhar a tela, numa setinha para cima. Tranquilo. Consegue. Viu? Vamos tá bom, eu vou conseguir abrir o slide e vou mostrar para elas. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor já está aqui conosco. Nós já sentimos o teu agir, o teu fluir entre nós. Desde ali à tarde, quando eu comecei a orar por essas mulheres, o Senhor já me mostrava os lares delas sendo invadidos com a presença do Espírito Santo. Senhor, também orei pela tua filha Stefânia, para que o Senhor viesse com essa nova porção sobre a vida dela, uma porção dobrada do teu Espírito hoje para ministrar sobre as nossas vidas, Pai, aqui. Obrigada por tudo que o Senhor proporcionou à vida da Stefânia, Pai, todo o aprendizado, conhecimento, a busca que ela tem ao Senhor, que é o mais importante que ela tem hoje na sua vida, Pai. Também a sua casa, alicerçada em Cristo Jesus, o seu marido posicionado em ti, Pai, os seus filhos também. Muito obrigada, Senhor, pela transformação que o Senhor fez na vida da Stefânia, no lar dela. E nós te louvamos e te agradecemos, porque hoje, testemunho que foi gerado numa dor, que iniciou de uma dor, onde a Stefânia estava com muitas coisas fora de casa, fazendo muitas coisas que não correspondiam ao propósito dela. Hoje nós vemos, Pai, a mão do Senhor conduzindo a vida dela. E ela sendo instrumento nas tuas mãos, Pai,
para abençoar a minha vida, abençoar a vida de tantas mulheres que se conectam, Pai, com um propósito maravilhoso, o propósito da mesa. Algo que o Senhor criou, algo que o Senhor trouxe para nós, porque nesse lugar temos a revelação do pão da presença, que é Cristo Jesus. E nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui compartilhando sobre a mesa, trazendo novos conhecimentos, novos ensinamentos, Pai, para as nossas vidas. No poderoso nome de Jesus, Pai, abençoa a casa da Estefânia, a sua vida. Senhor, guarda essa casa de todo mal. Que o Senhor blinde agora, Senhor, todas as portas da sua casa, para que eles estejam, Senhor, guardados pelo Senhor nesse tempo. Que nenhuma seta do inimigo venha, Senhor, a romper desse grande, Senhor, dessa grande bolha que o Senhor tem feito com a casa da Estefânia. E que ali eles vão ser cuidados e guardados pelos anjos do Senhor nessa hora. No poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Jesus é muito bom. E nós estamos agora, tá, meninas que chegaram agora, a Verônica e a Aline. Boa noite. A Fernanda está aqui, né? Fernanda está pela primeira vez. Bênção, Fernanda. Deus te abençoe, querida. E também a Ana, que eu já falei com a Ana, né? E hoje nós vamos ter, meninas que chegaram agora, o princípio da mesa e a etiqueta mesa. E quem vai ministrar essa aula linda é a Estefânia. Deixo com ela agora esse tempo com vocês, né? E peço que o Senhor abençoe todos vocês. Eu estarei aqui, eu só ouvinte hoje. Estefânia, você tem até 9h, 9h05, para desenvolver tudo, orar com elas, ministrar sobre a vida delas. Amém? Amém. O meu Amém. microfone está tão baixo. Estou Deixa ouvindo eu você tão ligar aqui baixo. o microfone da... Pronto, desliguei, pronto. Pronto. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou conseguir realmente compartilhar com vocês com o meu slide, mas eu vou disponibilizar para a Dani, para que vocês possam ter acesso a todo esse conteúdo que eu vou dar aqui para vocês agora, tá bom? E aí ela vai poder fazer essa ponte aí com vocês. Mas louvado seja o Senhor, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer, né? A Experiência do Lar é uma mentoria muito conhecida, com esse movimento todo da mesa posta, né? E muitos acham que ele se resume a isso, mas eu tenho certeza que vocês já perceberam que não, né? Há muitos princípios valiosíssimos dentro do Experiência do Lar. E eu não sei se vocês conhecem o livro da Debbie sobre a mesa, que foi o primeiro, foi o pequenininho, né? Onde ela fala, eu tenho até ali, a experiência da mesa, e foi onde tudo começou, né? Foi num questionamento que a Debbie fez ao Senhor, tentando entender o que estava acontecendo ali no mundo cristão, onde havia um número muito grande de divórcios, e ela não compreendia como que pessoas que tinham contato com a palavra de Deus estavam passando por aquela situação, e às vezes num número até maior do que as pessoas que estavam fora, né? E aí Deus traz a resposta para Debbie. Deus fala para Debbie aí a respeito do quê? A mesa. Ela ficou dias recebendo essa mensagem de que a mesa seria a mesa. Até que um dia ela falou, Senhor, mesa? Mas o que a mesa tem, né, a ver com essa quantidade de divórcios que a gente tem vivido, a gente tem enfrentado? E o Senhor trouxe discernimento para ela, porque a Debbie era uma mulher que ela já tinha a prática de sentar à mesa com a sua família, ela já tinha esse hábito, né, de sentar com a sua família à mesa. E aí ela pôde compreender a importância, não da mesa, mas do princípio que a mesa carrega. E, mediante a isso, deixa eu arrumar só aqui meu suporte aqui, gente. Ela foi fazer uma pesquisa. Ela foi pesquisar a respeito da importância da mesa.
E eu achei muito interessante que ela foi fazer essa pesquisa sobre a mesa, ela teve essa revelação do Senhor e foi atrás procurar entender o que a mesa estava ligada a esse tamanho número, né? Esse aumento de divórcio. E ela se deu conta do que a mesa carrega. Muito mais do que um simples móvel dentro da sua casa, a sua mesa, ela é um instrumento dado por Deus a nós, a mim e a você. E nessa busca, ela se deu com duas pesquisas realizadas, uma por uma universidade e uma outra pelo Instituto de Psicologia. Ambos chegaram à conclusão durante a pesquisa que crianças e adolescentes, né, que faziam refeições à mesa com suas famílias, elas tinham um comportamento melhor, elas tinham um desenvolvimento melhor na escola. E o que eu achei mais interessante é que eles não se envolviam tão cedo com a parte sexual. Aí ligou um alerta. Nossa, sério? Que tem tudo isso? Ao sentar à mesa, eu posso conquistar diversas situações dentro do meu lar que eu nem fazia ideia. Quem poderia pensar que um simples ato de se sentar à mesa com a sua família poderia ser a solução de uma restauração de um casamento, de um relacionamento saudável entre pais e filhos? Mas o Senhor, ele já tinha pensado nisso. Aí o que a Debbie faz? Vai para a Bíblia e começa a pesquisar na Bíblia versículos que vão falar sobre a mesa, sobre esse momento à mesa. E são diversos, milhares de versículos falando sobre a mesa. Mas eu quero destacar aqui 2. O primeiro é justamente quando ela surge, que está lá em Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 25. Depois você pode ler com calma, é muito interessante essa leitura, porque você vai entender o princípio da mesa por meio dessa leitura. Quando a gente lê sem esse discernimento, não faz nem sentido para a gente. Por quê? Porque ali Deus está dando uma instrução para Moisés. Deus está falando para Moisés o que estaria dentro da tenda, aonde a presença dele ia se fazer real no meio do seu povo. E um dos itens que estaria ali presente nesse tabernáculo, nesse local de adoração ao Senhor, seria a mesa. Essa mesa é dada de forma bem detalhada a Moisés como ela deveria ser. E aí, fazendo essa leitura, antigamente, sem ter esse entendimento que eu vou trazer para você aqui hoje, poderia até ser estranho para você. Por quê? Porque Deus dá até a medida da altura, da largura, dá os detalhes, aonde teria que ter ouro, aonde, qual madeira seria. E tudo isso passou muitas vezes despercebido por mim e por você. Mas, na verdade, cada uma dessas coisas tem um significado para mim e para você. Eu não vou me aprofundar muito nos itens, cada um vai trazer algo muito profundo. Não tem como, né, eu trazer isso aqui, porque a gente tem um tempo muito rápido para muita coisa. Mas algumas coisas eu preciso destacar sobre isso. E a primeira coisa é a madeira dessa mesa. A madeira dessa mesa é a madeira de acácia. Essa madeira é a mesma madeira que foi feita a cruz que Jesus carregou e foi crucificado. Aí, Deus vai falar mais. Vai falar que vai ter que ter, em alguns momentos, nessa mesa, em alguns lugares, o ouro. E o que o ouro vai representar aí? Vai representar justamente a divindade. Aí, depois disso, vamos seguir mais um pouquinho. Deus vai falando para Moisés que teria que ter prato, travessas, talheres, taças. Talvez hoje para nós faz sentido tudo isso, porque isso tudo está presente na nossa mesa, ok?
Mas talvez para Moisés, que estava recebendo aquela orientação, não fazia nenhum sentido. E eu vou te dizer por quê. Aquela mesa não era para se assentar e comer. Aquela mesa seria uma mesa de sacrifício. Ela estaria antes do local onde estava o Santíssimo do Santíssimo. Então, viria essa mesa, teria o véu, e logo após o véu, a arca, que era a presença de Deus, que simbolizava ali a presença de Deus. Então, essa mesa seria para que o sacerdote fizesse um sacrifício. Mediante esse sacrifício, ele se santificava, se purificava e entrava neste lugar santíssimo. Ok? Aí vem, mas para que os pratos? Para que as taças? Pois bem, é a partir daí que a gente tem o discernimento de que aquela mesa, muito além de ser apenas um móvel, mas um item naquele local, ela carregava consigo um princípio. E qual a diferença da orientação para o princípio? Eu acho que vocês já tiveram essa explicação, mas eu vou reforçar, tá bom? Orientação é que nem uma receita de bolo. Você tem ali os itens que você tem que fazer, não é isso? E quando você está fazendo, se você deixar de colocar alguma coisa, se você deixar de passar alguma coisa, colocar alguma coisa a mais, pode ser que não dê certo aquele bolo, ok? Isso é uma orientação. Agora, o que é um princípio, Stefania? Um princípio é algo que interfere tanto no mundo espiritual como no mundo material. Essa é a diferença. Quer um exemplo? A lei da semeadura. A lei da semeadura fala assim: tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Isso é uma verdade no mundo físico e no mundo espiritual. Porque se eu plantar milho, eu vou colher milho. Se eu plantar batata, eu vou colher batata. Se no mundo, se aqui, nesse momento, eu começar a transmitir amor, eu vou colher amor. Isso está ligado ao mundo espiritual. Ok? Então, essa é a diferença entre orientação e princípio. Então, aquela mesa, ela vinha além de algo natural. Ela estava ali representando algo espiritual. Ela estava ali anunciando o sacrifício de Jesus. Porque lá na frente ele viria. E sabe como que a gente tem esse discernimento disso? Porque Deus fala para Moisés que ali teria que ter o pão da presença constantemente naquela mesa. Quem mais tarde vai dizer que é o pão da vida? Jesus. Quando Jesus vem, ele diz: eu sou o pão da vida. Entende? O que ele quer dizer com isso? Que a partir de agora, ele viria como um sacrifício vivo. Então, não seria mais necessário, não seria mais necessário. Peraí, gente. Alguém tá me ligando aqui, eu esqueci de colocar aqui no. Então, quando Jesus vem, agora não é mais necessário fazer o sacrifício naquela mesa. Por quê? Porque ele é o próprio sacrifício. Quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O véu se rasga. Ou melhor, se rasga de cima para baixo, né? Se rasga. E nesse momento, o que acontece? Agora não precisa mais do intermediário, que era o sacerdote. Agora, a presença de Deus é algo real e constante. Não tem nada mais separando. Então, a partir daquele momento, naquela mesa, está presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aí é que começa a nossa realidade. É aí que vai surgir os dias de hoje. Ok? Qual é o outro versículo que eu quero destacar?
eu quero destacar o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis, 20 a 21, agora fiquei na dúvida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha aí. Jesus veio, foi o sacrifício vivo. Agora nós nos aceitamos à mesa. Quando Jesus fala assim, gente, ali naquele momento na Santa Ceia, fazer isso em memória de mim, todas nós pensamos que é o pãozinho e o vinho. Não é assim? Ah, olha outro princípio poderoso aí. Jesus se referia à comunhão, ao compartilhar do pão, ao dividir, ao comer dele. Quando ele fala comer de mim, vai muito mais. Aquilo é uma simbologia. A gente come o pão, a gente toma o vinho, mas vai muito além, é um princípio, lembra? Vai muito além. Então, quando eu sento à mesa com a minha família, eu estou gerando dentro da minha casa um ambiente aonde eu estou dizendo, Jesus se faz presente aqui, neste momento. E vocês vão observar, com o passar do tempo, vocês terão experiências assim como eu tenho, com a minha família, experiências que me marcaram profundamente sobre cura, libertação, perdão, aprendizado. Minha filha Anne conheceu Jesus com 4 aninhos de idade. Ela teve o primeiro encontro com Jesus. Sabe aonde? À mesa. Naquela manhã eu estava preocupada e falei, Senhor, minha filha tem Jesus como uma historinha. Mas você não é uma historinha, o Senhor é real. Como é que eu vou apresentar isso para ela? E naquele instante o Senhor falou para mim, põe um lugar na mesa para mim. Eu já fazia as mesas, né? E assim eu fiz, coloquei um lugar à mesa. Ela muito esperta, ela era muito esperta. Chegou para mim e falou assim, mamãe, tá eu, tá você, tá o Pedro. Para que 4 lugares, se só somos 3? Aí eu falei para ela, porque tem um convidado especial. E ela, naquela curiosidade, eu falei, você vai saber na hora do almoço. Quando chegou na hora do almoço, sentamos à mesa e ela, e aí, mãe, quem é o convidado? Eu falei, Jesus. Mas sabe o que ela falou? A preocupação dela foi essa. Uai, e ele come a nossa comida? Falei, não, filha, come não. Mas ele ama o lugarzinho dele arrumado. E para minha surpresa, para mim, não tinha acontecido nada. Quando ela saiu da mesa, aí ela falou assim, vem Jesus, vamos pro quarto brincar. Aí foi lá pro quarto brincar. Quando foi mais tarde, eu falei, Aninha, tá na hora de tomar banho. Ela, vem Jesus, vamos tomar banho. Aí eu me dei conta que ela entendeu que Jesus era algo real e que ele poderia estar com ela em qualquer situação. Isso foi a mesa. Quantas vezes eu tentei, através de historinha, fantoche, não sei o quê, trazer para a Anne quem era Jesus e eu não consegui. Mas será que fui eu? Eu creio que naquele instante o Espírito Santo de Deus ministrou na vida da minha filha. Por quê? Porque tinha sido levantado um altar naquela casa, naquela manhã. Havia um lugar onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava presente. Então, mediante a esse entendimento, nós temos aí o princípio da mesa. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, situações que vieram foram roubando essa realidade das famílias. As mesas perderam seu lugar para as cozinhas americanas, os balcões, aonde as pessoas se sentavam comendo olhando para a parede. As casas foram diminuindo. A verdade é que fomos levados a uma realidade aonde a família foi desconstruída, perdendo muitas vezes a sua importância em algumas coisas como a mesa, sem a gente nem perceber.
E damos espaço para toda essa situação, que hoje eu trabalho com casais. Sou mentora de mulheres, mas também estou trabalhando com casais, juntamente com meu esposo, a gente é líder do Casados para Sempre. E quantas realidades que nós enfrentamos nos aconselhamentos, nos compartilhamentos, pelo simples fato de termos perdido o valor de algumas coisas que parecem tão pequenas, mas que são muito, muito importantes. E a mesa é uma delas. Esse momento à mesa com a sua família. Vai muito além dessas coisas lindas e maravilhosas. Gente, a beleza é porque nós gostamos. O ser humano gosta daquilo que é belo, chama a atenção. Mas isso não deve ser a razão, o incentivo, a nossa intencionalidade ao montar uma mesa. Não. A nossa intencionalidade é gerar um local onde o Senhor se faça presente. Para quê? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence de todo o pecado e nos constrange, nos levando ao real arrependimento. Então, tudo aquilo que ocorre naquele momento ali à mesa é um local de liberdade para o Espírito Santo de Deus. Mas, claro, eu tenho que ser intencional nisso. Porque se eu estiver colocando com a intenção errada, porque eu quero mostrar meus pratos lindos, né? Ah, eu só monto para as visitas, eu não monto para minha família. Aí não dá certo. Mas quando eu tenho isso como um princípio e os primeiros a receberem esse meu servir, o meu melhor é a minha família, aí você vai ver a sua mesa transformando não só a sua casa, mas a vida de outras pessoas. Então, sentar à mesa com a sua família é um ato de amor. É um ato de reconhecer que o Senhor é o centro da sua família, da sua casa. É um momento de paz e de amor. Essa é a proposta do Experiência do Lar. Transformar o ambiente da sua casa, trazendo o quê? Paz e amor. E o instrumento que o Senhor concedeu, porque a mesa não é criação de homens, a mesa é criação de Deus. E é então tão interessante que você já observou que quando nós sentamos à mesa, não tem desigualdade, ficamos todos no mesmo nível. É porque o Senhor, ele trabalha assim. Ele não olha para a gente com divisões. Não olha. Para o servo e o Senhor, para o Senhor é o mesmo. E o Senhor trabalha na unidade. O que a mesa traz? Unidade, comunhão. Entende? Como esse ambiente, ele pode ser gerado dentro da sua casa com uma intencionalidade muito além de simplesmente sentar para comer? Quantas coisas você pode gerar dentro do seu lar? Sentado à mesa. A comunhão, o compartilhar, porque vai ter que aprender a servir uns aos outros, isso a gente vai ver na etiqueta, né? Porque, de acordo com a etiqueta, nós nos servimos uns aos outros à mesa. Você não pode passar o braço na frente da pessoa para pegar algo. Você vai ter que dizer para aquela pessoa, fulana, por gentileza, me passa o pão. Então, trabalha a humildade, trabalha a empatia. E são tantas coisas que podemos trabalhar dentro do nosso lar, com os nossos filhos. Quando nós sentamos à mesa, Pedro, meu filho do meio, ele era totalmente tímido, fleumático, já começa por aí, vocês ainda vão ter essa aula, né? Mas havia um pouco além. Por quê? Porque Pedro, ele passou por um quadro muito grande de rejeição. Por mim mesma.
Quando eu descobri que estava grávida, eu não queria estar grávida. E tive depressão durante toda a minha gestação e após ela também. Então, isso influenciou no Pedro. E aí, o que aconteceu? Pedro ficou muito retraído. Quando eu trouxe a mesa para minha casa, eu vivia pé de guerra no meu casamento. Então, quando eu comecei a montar a mesa e chamei eles para a mesa, eles vieram na mesma hora. Por quê? Porque o momento de paz era algo muito raro dentro da minha casa. E naquele instante foi isso que a gente viveu, um momento de paz. Então, depois daquele dia, toda vez que eu preparei a mesa, chamá-los para a mesa, para eles, eles vinham na mesma hora. Porque eles estavam cansados de tanta briga. E eles desfrutaram desse momento e nós fomos reconstruindo a nossa família. E o Pedro, ele foi crescendo e naquele momento, a mesa, eu pude olhar mais para o Pedro. E ao olhar para o meu filho, eu pude muitas vezes perceber a tristeza. Ao olhar para o Pedro, muitas vezes eu vi o Pedro triste. Seria essa palavra mesmo, para vocês entenderem. E aí eu podia reafirmar algumas coisas na vida dele que a palavra já trazia sobre ele. E conforme a gente foi lidando com ele, né, nesse sentido de incentivá-lo, de falar, ele foi mudando. Hoje, quem conhece Pedro acha que ele é um sanguíneo. Jamais vai dizer que ele é um fleumático, a não ser pela lentidão, né, quando vai fazer as coisas. Mas fora isso, é um menino totalmente comunicativo. E o que é mais interessante é que ele é um adolescente de 15 anos. Já viu adolescente conversar, gente? Sentar numa mesa e conversar com você? Não, né? Mas se meu filho sentar numa mesa, ele vai conversar com você. Por quê? Porque ele foi trabalhando, a gente foi trabalhando isso nele, ele foi perdendo a vergonha, ele foi podendo expor o que ele sentia. Porque na mesa ela faz isso. Não sei explicar. Eu só sei dizer o seguinte: Pedro entrava. Foi tudo bem, filho, na escola? Foi, mãe. Aí eu ia pro quarto. Aí eu ia, montava a mesa, aí a gente vinha para a mesa. Quando chegava na mesa, eu perguntava de novo: tá tudo bem, meu filho? E aí, ó, olho no olho. Tá, mãe, tá tudo. Não, não tá, filho, eu tô vendo que não tá. Entende? Se eu tô lá na cozinha, ele tá entrando, ele fala que tá tudo bem, eu vou aceitar o tudo bem dele. Mas quando eu sentei à mesa e pude ficar olho a olho com ele, eu pude ver que não estava tudo bem, porque os olhos revelam. E ali ele começou a falar. Ele começou a expressar o que estava sentindo. Então foi assim que fui trabalhando na vida do Pedro. A sua mesa é um instrumento que Deus colocou nas suas mãos poderosa, para que você atue na sua casa de uma forma poderosa, dando espaço para o Espírito Santo de Deus convencer, constranger, convencer e consolar. Então, agora, eu vou mostrar a mesa que eu montei para vocês. Espera aí. Eu vou acessar aqui o meu celular. A nossa... Ixi, será que eu consigo entrar sem a Dani aqui? Ixi, agora fiquei na dúvida, hein, gente? Não pensei nesse detalhe, se alguém vai conseguir liberar a aula para mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou tentar, não custa. Tentar. Aí consegui.
Pronto, estão me ouvindo? Então tá, então vamos lá, vou mostrar minha mesinha aqui para vocês, tá bom? Eu montei 4 tipos, tá? Para trazer várias informações para vocês, tá bom? Então, eu vou falando uma por uma, qualquer coisa pode me parar e me perguntar, combinado? Vou virar aqui minha câmera, deixa eu ver aqui como é que eu viro minha câmera aqui. Gente, faz tanto tempo que eu não aplico aula no online que eu tô perdidinha. Não lembro muita coisa. Aqui. Pronto. Ó, aqui, tá dando pra ver? Se eu virar assim, acho que fica melhor, né? Tá de cabeça pra baixo pra vocês, tá? Então tem que fazer assim mesmo, né? Assim é melhor. Então, ó, aqui eu montei um espaço com o prato fundo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar ao montar uma mesa. A roupagem que eu vou utilizar. Por que a roupagem, Stefania? Porque a roupagem, gente, ela tem uma linguagem neurocientífica, tá? O que acontece? Você vai ver que minha mesa tá montada com uma toalha. Quais são os tipos de roupa para uma mesa? Toalha, o trilho, algumas conhecem como, como é que é o nome que minha mãe falava? Passadeira? Acho que é isso. Mas a gente chama de trilho, né? Que é aquele que vai de um lado para o outro, né? E temos o jogo americano, ok? Que pode ser retangular, pode ser quadrado, pode ser redondo. A gente vai falar um pouco mais sobre ele depois. O que acontece? De acordo com aquilo que eu estou vendo aqui, isso traz um estímulo para mim. Então, por exemplo, a toalha, você vai ver que ela não causa nenhuma divisão. Ela traz aquela coisa assim, tudo é uma coisa só. Então, o que ela vai transmitir? Nossa, nós somos uma família, nós somos um único. Não tem aquela divisão de meu espaço, entende? Já o jogo americano, ele vai ter justamente essa função de quê? De indicar que aqui é o lugar da pessoa. E aí, ele traz esses limites, tá vendo? Por exemplo, aqui na toalha, se eu quiser colocar aqui mais coisas ao redor desse prato, eu não tenho dificuldade nenhuma em colocar. Por quê? Porque nada me traz limites. Todavia, se eu quisesse fazer o mesmo aqui nesse espaço, nesse jogo americano, eu já não conseguiria colocar muita coisa. Olha só de colocar o prato com a xícara já ocupou praticamente ele todo. Entende? Então, ele me limita ao ponto de dizer, esse é o meu espaço. E isso traz também essa linguagem no cérebro da pessoa. Então, gera aquela individualidade. Claro, gente, o nosso inimigo, ele não perde tempo, tá bom? Então, tudo aquilo que o Senhor cria, ele vem e distorce, tá? Ele vem e põe a mãozinha dele. O jogo americano, quando eu e você pensa nele, a gente pensa em quê? Em praticidade. Eu, particularmente, Stefânia, tudo que é prático demais, eu ponho um pezinho atrás. Por quê? Por isso. Talvez esteja aí o engano. Porque se eu tenho um hábito de colocar apenas jogo americano na minha casa, eu estou, de uma forma inconsciente, trazendo muito a individualidade. Por mais que seja mais prático, a praticidade muitas vezes vai revelar o quê? A preguiça, o não querer servir. Por quê? Porque vai me dar trabalho.
eu vou ter que lavar, né? Eu vou ter que trocar várias vezes. E o jogo americano eu posso usar diversas vezes, passar um paninho, já tá limpo. Só que eu estou trazendo uma linguagem para dentro da minha casa, para esse ambiente. Então, o que eu sugiro para você? Gente, eu uso o jogo americano, tá? Por favor. Não sou contra o jogo americano, não. Eu só acho que o excesso não me ajuda. Lembra da intencionalidade? E eu tenho intenções com essa minha mesa. Quando eu ponho mesa na minha casa, eu tenho intenções com essa mesa. Então, se o ambiente está um ambiente pesado, se vocês estão muito distantes, estão mais tempo fora do que dentro de casa, quando você for gerar esse ambiente de mesa, opte pela toalha. Ela vai ser essa comunicação inconsciente de que nós somos um só, somos uma família. Aqui não tem divisões, aqui nós somos todos uma família. Agora, e o trilho, Stefânia? O trilho, ele é muito interessante, gente, porque o trilho... Eu vou mudar aqui, né, que fica estranho vocês ficarem olhando aí. Peraí. O trilho, ele já tem uma diferença. Qual é a diferença? A gente usa muito para casais. Por quê? Porque o trilho, faz esse teste. Quando você montar uma mesa com trilho, você vai perceber que a sua visão, ela pode até passear pela mesa, mas logo ela é puxada para quem está à sua frente. Então, o trilho leva você a observar mais quem está à sua frente. Por isso que é muito utilizado com casais, ok? Mas eu também uso como uma estratégia. Se eu quero aproximar alguém de outra pessoa, eu uso o trilho. Por exemplo, se eu quero aproximar um enteado de um padrasto, eu uso o trilho, ok? Uma enteada de um padrasto, eu uso o trilho. Por quê? Porque o trilho tende a isso, a levar a ter esse contato olho a olho. Então, sua roupagem, ela tem uma linguagem. Escolheu a roupagem, agora eu vou me atentar ao que eu vou servir. Porque o que eu vou servir vai determinar quais são as louças que eu vou usar, ok? E agora eu vou virar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui eu montei como se eu fosse servir uma sopa, tá? Antes de eu falar do detalhe dos pratos, deixa eu falar aqui. Tá vendo aqui? Isso é um jogo americano, gente, tá? Um jogo americano, redondo. Ele é em MDFzinho, ó. Aquela madeirinha. Tá vendo? Tem até uma frasezinha aqui, ó. Jesus vive, está na mesa, ok? Isso é um jogo americano. Jogo americano não se usa com toalha, ok? Só que o que acontece? Essa madeirinha, essa daqui é trabalhada, tá? Mas tem aquelas que são redondas, pura madeira, que você pode colocar o paninho, tá? Esse tipo de madeira, ela é uma invenção brasileira. Nós, brasileiros, somos muito criativos, né? O suplá é uma peça muito cara, aí teve um brasileiro que teve a invenção de fazer esse de madeirinha aqui para nós. Então, é uma invenção brasileira que ela pode ser usada, aí você põe entre aspas assim, de duas maneiras. Como suplá, então ela não é um suplá, ela pode ser usada como um suplá ou como um jogo americano. O que vai diferenciar, Estefânia? A forma como eu vou utilizá-la, tá? Aqui, nessa minha proposta aqui, eu estou utilizando ela como um suplá, por isso que tem uma toalha embaixo. Se eu fosse usar como um jogo americano, não teria necessidade da toalha, tá bom? Então, eu estou usando ela como um suplá. Se eu uso ela como um suplá, só vai acima dela o prato e mais nada, ok? Se eu quero usá-la como um jogo americano, então a gente tiraria essa toalha, ficaria sem a toalha, colocaria aqui o prato e colocaria também os talheres, o copo e o guardanapo. Viria tudo em cima dela.
Perdão, gente. Não cabe. Tá vendo? Não cabe. Um jogo americano, ele precisa comportar tudo, gente. É uma das coisas que eu tenho que falar aqui para vocês. Vocês precisam se atentar quando for comprar. Porque olha só, esse jogo americano aqui de crochê, não é suplá também, gente. É um jogo americano de crochê. Você vai observar que eu trouxe 2 modelinhos aqui, ó, para te mostrar justamente essa diferença. Esse aqui é menor. Esse aqui eu posso utilizar numa mesa de café, de chá da tarde, e ainda assim ele não vai comportar tudo que deveria. Entende? Então, esse é um cuidado que muita gente não tem quando vai comprar essas peças. Eu fui uma, você vai ver aqui, né? Que eu comprei esse aqui, eu uso ele mais aqui, ó, para enfeitar aqui, ó, colocar minhas coisinhas que nem vovó, do que como jogo americano na mesa mesmo. Por quê? Como eu mesmo mostrei anteriormente, ó, como ele é pequenininho, não vai caber praticamente nada aqui em cima, né? Então, não usaria ele. E não me atentei a isso, porque eu não tinha ainda essa noção quando eu comprei. Esse aqui já é maior. Esse aqui eu já consigo comportar mais coisas aqui, ó. E coloco tudo. Deixa eu virar aqui. Isso, eu coloco tudo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá meu guardanapo, aqui tá a xícara, aqui tá tudo. Tem o bolzinho, se eu quisesse colocar o bolzinho aqui também caberia, tá vendo? Olha só. Esse aqui, se eu não me engano, ele tem 38, eu acho. Agora, olha que interessante. Se eu quisesse usar ele para uma mesa, para um jantar, para um almoço, será que ele comportaria tudo como um jogo americano? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Que não. Aqui, ó. Não. Por quê? Lembra que eu falei para ele vir como um jogo americano aqui, ó? O jogo americano, ele tem que o quê? Caber tudo dentro dele, né? Os talheres, o copo, tudo. Aqui caberia? Não caberia? Então, o que isso me indica? Que para ser um jogo americano, ele teria que ser maior para jantar e almoço. Entende? Aí, o que eu tenho que me atentar nessa hora? Tudo bem, tem que ser maior. Já aprendi, Stefania. Então, eu vou fazer um bem grandão. Só que a sua mesa vai comportar esse bem grandão? Então, são pequenos detalhes, gente, que a gente não se atenta. E aí você sai comprando as coisas e fazendo as coisas de qualquer jeito. Quando você vai montar, não dá certo. E não vai dar mesmo. Por quê? Porque eu preciso me atentar ao tamanho das coisas e ao tamanho da minha mesa. Ok? Por exemplo, essa minha mesa aqui, ela é de 8 lugares. Mas o rapaz me vendeu com uma mesa que caberia 10 lugares. Mas a verdade é que se eu for montar minha mesa posta como eu quero montar, como essa daqui, ó, com suplá, com tudo completo, ela não vai comportar os 10 lugares. Entende? Então, são esses detalhes que não são falados, né, pra gente, na hora da compra. Por isso que saber comprar é muito importante, ok? Então, vamos voltar lá. Falei sobre o jogo americano, né? Vamos voltar aqui. Então, aqui eu tô usando como um suplá e não como um jogo americano. Então, fica acima dele aqui apenas o prato. O guardanapo com porta-guardanapo, ele pode ficar tanto à esquerda como aqui dentro do prato. Quando a gente põe prato fundo, fica muito assim, o guardanapo fica muito, né? Esse aqui até ficou bonitinho, mas tem uns que não fica. Por quê? E aí é outra coisa que eu vou falar para vocês. O tamanho do guardanapo. O tamanho do guardanapo para mesa de jantar e mesa de almoço é diferente do tamanho do guardanapo para uma mesa de chá e de café. Ele é um guardanapo maior, tá? Ele vai variar entre uns 50 a 60 centímetros, bem grandão mesmo. Aí aqui ele já não comportaria, porque esse meu guardanapo aqui é um guardanapo pequeno para mesa de chá e café, tá? Então, por isso eu
coloco ele aqui de lado, tá? E aí ele vai medir entre 38 a 45 centímetros, o de chá e café, tá bom? Então, é outra coisa que ninguém te fala. Você sai comprando sem nem saber, né? Aqui tá a colher, porque tá o prato fundo, tá indicando que vai ser o quê? Uma sopa, tá bom? Poderia ser uma salada? Poderia ser uma salada. Aí não estaria a colher aqui, estaria a faca e o garfo, ok? Então, essa é uma das primeiras regras da mesa. Só vai à mesa o que vai ser utilizado. Então, eu quero montar uma mesa posta, preciso colocar todos aqueles talheres, todas aquelas coisas? Não. O que vai definir o que você vai colocar, o que você vai servir, tá bom? Prato fundo sempre pede prato raso. Nunca se põe somente o prato fundo. Por que, Stefânia? Porque o prato fundo indica que o que você vai comer, seja uma massa, seja uma sopa, com exceção da salada, né? Mas o prato fundo, ele é, na etiqueta formal, ele serve massas e sopas, tá bom? Algumas coisas que você vai ver na mesa, tá muito ligada ao formal e informal. Eu costumo brincar, a mesa é minha, eu sirvo e faço o que eu quero, entende? Mas isso é informalmente. Se eu for montar um jantar de casamento, alguma coisa mais formal, né? Um jantar de negócio, eu tenho que me atentar à etiqueta, tá? Mas como a gente está aqui para aprender para montar na nossa casa, eu vou me atentar, ensinar algumas coisas informais, tá bom? Então, essa regrinha é formal. Prato fundo pede prato raso, ok? E aí, o que vai aqui vai quente. Então, esse prato aqui, ele tá fazendo essa proteção do seu tampão, da sua roupagem, que, né, vai dependendo muito do material também, né, do jogo americano que você está utilizando. Esse prato traz essa proteção. Sem falar na questão dos respingos, né? Massa, sopa, costuma ter mais esses respingos. Então, para não sujar, você usa esse prato aqui, ok? Prato fundo, prato raso. Aí a pessoa fala, nem quero mais fazer sopa na minha casa, porque eu vou ter que lavar 2 pratos. Não, você vai lavar 2, a não ser que suje muito, né? Respingue ou algo assim, porque na maioria das vezes não suja. Então, o que eu faço? Eu tiro o que sujou e o de baixo passo um paninho com álcool e pronto. Tá limpinho, dá para usar de novo, né? Porque ele só foi usado como suporte. A regrinha aqui, ó, vocês vão ver que aqui tem um copo e uma taça. Posso usar um copo e a taça? Pode. Informalmente, pode. O que você precisa se atentar aqui? Sempre o primeiro aqui é o de água. O segundo é a segunda bebida, seja suco, seja, né, cerveja, seja um vinho, né? Vem sempre na segunda taça aqui. Aí existe a regra, tá? Eu não sei se é o caso de alguém aqui, de bebida alcoólica, mas formalmente a sequência aqui são 3 taças, mais a quarta à frente das 2 primeiras, que seria água, vinho tinto, vinho branco e o champanhe. Não é o nosso caso. Na nossa realidade, no nosso dia a dia, no máximo uma água, um suco, uma água, um refrigerante, né? Uma água, uma cerveja, enfim. Vai da realidade de cada um, ok? Esse copo de água é sempre o maior, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho 2 taças. Mas vocês podem perceber que elas são tamanhos diferentes? Essa taça é menor do que essa. Então, a sequência que eu ponho é essa primeiro, porque é a maior, no sentido não de altura, tá, gente? É no sentido de comportar mais líquido, tá bom? Essa aqui comporta mais líquido, então ela vai ser a de água. A que comporta menos vai ser a da bebida seguinte, suco, refrigerante. Se fosse de vinho tinto,
Tem as taças específicas para vinho tinto, para vinho branco. Aí tem que ser as específicas, né? Ah, se é uma cerveja, aí tem aquele copo, né, de chopp, enfim. Tem as suas especificações, tá bom? Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Essa mesa aqui, eu montei ela já com um suplá. Isso sim é um suplá, gente. Vou mostrar para vocês o que verdadeiramente é o suplá. É esse prato aqui, pesado, por sinal. Ele tem essa cavidade no meio, que é onde encaixa o prato, porque a função dele não é só decorativa, tá? Ele traz a proteção em relação à temperatura da comida para o tampão da sua mesa. Ele traz uma segurança maior para o prato, ó. Não. Já viu que quando a gente vai cortar, de repente o prato anda assim, né? A pessoa põe muita força que o prato se movimenta. Então, para que não ocorra nada muito, né? Ele traz essa segurança de firmar mais o prato, ok? Aqui eu já coloquei o guardanapo aqui em cima. Eu posso fazer isso, posso colocar ele aqui em cima, como posso colocar à esquerda. Não tem a posição certa, pode colocar de lado, pode colocar para cima, como você quiser, como você achar que vai ficar bonita aí a sua mesa, tá bom? Eu, Estefânia, não gosto de manusear muito o guardanapo, então eu não gosto muito de fazer aquelas coisinhas com guardanapo. Eu acho uma coisa assim, que a pessoa vai levar a boca, tal. Então eu prefiro simplesmente pegar o guardanapo, puxar, colocar aqui dentro, pronto. Quanto menos eu manusear esse guardanapo, é mais higiênico, tá? Mas se você quiser fazer, você pode fazer isso. Nada te impede. Põe uma luva nas mãos e faz aqueles lacinho, flor, tem diversos modelos, ok? Aqui vocês vão perceber 2 garfos, tá vendo? De acordo com a etiqueta, acontece assim, os tempos, né? Os pratos é de cima para baixo, que você vai utilizando, e os talheres é de fora para dentro. Garfos à esquerda, facas e colheres à direita. Se aqui houvesse uma sopa, algo de entrada nesse sentido, teria que estar assim, ok? As facas, na sequência que vai ser servido, e as colheres. E a colher, perdão. Tá bom? Nesse caso, não. Nesse caso, eu tenho apenas uma entrada. Eu vou servir algo, uma tortinha, sei lá. Algo que eu vou usar apenas o prato de sobremesa. Que aqui não tá significando que vai ter sobremesa, não, gente. Ele tá aqui porque tem uma entrada, tá? Pode ser aquelas tortinhas, pode ser deixa eu ver o que mais pode ser de entrada. Um patezinho, alguma coisa, a pessoa vai se servir aqui, ok? Aí aqui tem os talheres de sobremesa e o talher da refeição principal. Por quê? Depois que a pessoa se servir da entradinha, ó, terminou a entradinha, o anfitrião vai fazer a retirada desses pratos e vai ficar o principal para ela se servir agora do prato principal. Terminou o prato principal, aí eu vou retirar tudo, até o suplá, ok? Suplá sempre se usa com prato raso. Eu não posso usar o suplá assim. Como eu já vi, gente, eu já vi muito isso, muito mesmo, muito. Suplá com prato fundo não pode, tá? É o suplá, o prato raso, a sequência certa é essa. E o prato fundo, ok? Já vi gente usar o suplá, gente, como jogo americano, e não se faz isso, tá? Por favor, não faça isso, fica feio, muito feio. Você vai montar uma mesa onde você, por exemplo, a pessoa ia servir caldo. Aí o que que ela fez? Ela fez isso aqui, ó. Ela pegou o suplá e colocou o prato de sobremesa e o bolzinho. Que não era nem bol, na verdade, era aqueles de sobremesa, sabe?
que ficou minúsculo ainda, ficou menor ainda. Ficou feio, ficou muito feio. Principalmente porque o suplá era aqueles de material de plástico rígidozinho, não era nem esse assim de vidro, né? Então não faça isso, tá? Isso não. Eu sei que a nossa mesa é informal, como eu mesmo falei, a gente faz o que quiser, come o que quiser, enfim. Mas tem algumas coisas que são assim muito exageradas, como essa. Não tem necessidade desse suplá aí. Você usa a sua mesa que vai ficar muito mais linda, muito mais elegante, sem o suplá, apenas com um pratinho ali de sobremesa, o bolzinho e a colherzinha ali para você fazer sua refeição ali, ok? Com as taças, ó, como fica mais bonitinho, tá bom? Uma informação muito importante, assim, né? Importante, não tão importante, mas que é necessário saber para quem monta uma boa mesa, né? Uma linda mesa e uma mesa adequada. Quando eu ponho o bowl, gente, o bowl, o que eu posso comer no bowl? Eu posso comer um caldo, eu posso comer sopa também, se eu quiser, dependendo da sopa. Eu posso comer cuscuz. Eita, Nordeste, falei a linguagem. Cuscuz. Posso comer no bowl? Pode. Mas eu posso comer no prato fundo? Pode. Também, tá? Só que quando você colocar o prato fundo, pede prato raso, não esqueça disso. E o bowl, que é menorzinho, pede o de sobremesa. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Pegar um bowl e colocar num prato raso desse jeito. Tem que ser proporcional. Para ficar bonito, se eu quero beleza na minha mesa, eu tenho que ser com o tamanho proporcional. Qual o tamanho proporcional de um bowl? O prato de sobremesa. Qual o tamanho proporcional para um prato fundo? O raso. Ok? Tudo bem, gente? É muita informação? Dá um sinal de fumaça aí para saber que vocês estão bem, pelo amor de Deus. Porque eu sei que é muita, muita, muita informação. Eu trouxe aqui os talheres para mostrar a diferença para vocês, porque tem muita diferença, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu trazer as colheres de volta para cá, para vocês verem. Vou começar pelas colheres, tá bom? Gente, colher tem cada uma das suas especificações, tá bom? E tem um erro que acontece com muita frequência e que é muito desconfortável para quem está comendo, ok? Essa aqui é a minha colher de sopa. Ela é bem grande, tá vendo? Bem grande. Essa aqui também é uma colher de sopa. Ela é um pouquinho menor do que essa, tá? Por quê? Porque são faqueiros diferentes, tá vendo? Esse modelo dessa ele é todo lisinho, arredondado. Esse aqui é mais trabalhado. Então, vai haver uma certa diferença no tamanho de um faqueiro para o outro, tá? Tem uns até que são assim bem gritantes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o que vocês precisam se atentar é dentro do seu faqueiro tem as colheres certas, tá? Por exemplo, essa colher aqui, você tá vendo essa colher? Talvez muitos de vocês achariam que ela é uma colher de sopa. Por quê? Porque ela é grande. Ó. Ela faz parte do faqueiro dessa. Tá vendo? Mas não, ela é a colher de sobremesa. A colher de sobremesa, ela é uma colher intermediária entre a de sopa e a de chá. Ela é uma colher média, ela não é pequena. Um outro faqueiro mais comum, que é esse aqui, ó, isso é uma colher de sobremesa. Olha aqui, a diferença do tamanho dessa daqui para essa daqui. Tá vendo? Mas ambas são de sobremesa. Só a diferença é faqueiros diferentes, aí tamanhos diferentes. Agora, olha só essa comparada à de chá, que muitas usam como de sobremesa. Tá vendo? Essa colher não é de sobremesa, gente. Essa colher é uma colher de chá. Muita gente, eu vou em muitos eventos que sou obrigada, entre aspas,
a comer cuscuz com essa colher. Pensa no sofrimento da pessoa para terminar esse cuscuz. Entende? Não, gente, ó, a colher que serve o bol é a de sobremesa, tá bom? Não é essa aqui, por favor. Outra coisa, um erro que cometem muito: servir cuscuz em prato de sobremesa. Faz isso não. O sacrifício que é para comer. Já pensou você comer com etiqueta em um prato de sobremesa cuscuz? É quase que impossível. Você não fazer barulho nenhum. Você conseguir pegar com discrição o cuscuz e colocar na sua boca. Cuscuz pé de bol, gente, tá? Por favor, cuscuz pé de bol. Aí aqui tem a menorzinha, ó. Ainda tem uma menorzinha, que é a de café. E faz diferença, gente. Eu vou mostrar qual é a diferença. Por que usar de chá e por que usar de café, tá bom? Essa é uma xícara de chá. Essa é a colher de chá. Quando eu vou misturar aqui meu açúcar, né? Ou alguma bebida que eu coloquei, um Toddy, alguma coisa, eu não faço isso, ok? Peraí, gente. Eu não faço isso. Não faço barulho. Sabe aquele ditadinho, não pode fazer barulho à mesa? Não é de conversa, gente. É das coisas. A gente não pega as coisas batendo, fazendo barulho, tá bom? Então, para eu não fazer esse barulho, a forma correta de misturar o meu líquido é esse. Eu vou para frente e para trás com a colherzinha assim, ó, sem encostar lá no fundo. Tá vendo? Ó. E aí eu não faço barulho. Então, a colher de chá, ela me proporciona fazer esse movimento sem que meu dedo esteja tão próximo da bebida. E aí eu não sinto a quentura a fumacinha, se tiver muito quente, não tenho contato com essa bebida. Se eu for querer fazer isso com a de café, na de chá, não vai dar certo, gente. Ó, minha mão tá quase lá dentro. Tá vendo? Já na xícara de café, esqueci de trazer uma aqui para vocês. É o inverso. Se eu for fazer com essa daqui, vai fazer barulho porque vai bater. Ela é grande. Então, ela vai encostar de um lado pro outro. E a de café vai tornar mais a experiência melhor. Eu vou conseguir fazer sem causar nenhuma das duas situações, o barulho e nem ter o contato com a bebida. Então, tem o porquê. Tudo na etiqueta tem porquê, gente, não é à toa, tá bom? É sempre querendo proporcionar um ambiente agradável a todos, tá? Então, vamos lá. Então, essas foram as colheres. Vamos para os garfos. Aqui, eu tenho 2 faqueiros. Eu tenho o mesmo faqueiro, na verdade. Só que aqui é o talher de sobremesa e aqui é o talher de refeição principal. O que eu quero que vocês se atentem? Esse talher é bem grande para sobremesa, né? Mas é o modelo do faqueiro. Essa faca aqui, ela não tem, ó, aqueles dentes, tá vendo? Tem muita gente que fala assim, gente, a faca não corta nada. É porque tá usando a faca errada. A pessoa quer servir bife com essa faca aqui. Ok. Meu Deus, ela disse que come cuscuz com garfo. Eu queria saber como é que é essa arte. Você é maravilhosa, viu? Para comer cuscuz com garfo. Então, aqui não tem dente para cortar uma carne, gente. Isso aqui não é faca para carne, tá? De bife, não. Isso aqui, um frango, né? Mas bife, jamais, tá bom? Vou te mostrar aqui o talher para churrasco. Olha o talher de carne, como é que ele é. O garfo, ó, ele é bem maior. Ó a diferença desse garfo para esse garfo de uma refeição simples, ó. Tá vendo? Eu sou do Ceará. Ó, esse aqui é o de churrasco, ó, como ele é bem maior. Tá vendo? A faca para bife, churrasco, é essa daqui, ó. Ó o dente dela, é aquela que a gente tem. A maioria das vezes é as que vem nesses faqueiros comuns, né? É essa com dente. Pra quê? Pra cortar carne, gente, tá? O de peixe já quase não se utiliza, mas eu vou mostrar pra vocês. Esse é o garfo de peixe, a diferença é que ele tem esse meiozinho aqui mais alongadinho, tá vendo? Ele é mais espaçoso aqui, ó, entre um dente e outro.
4 dentinhos aqui, um espaço bem maior, tá? Para ajudar em relação às espinhas, tá bom? Esse aqui, a faca, ó, a faca de peixe, ó como é que ela é, parece uma espátulazinha, ó. O que que difere ela da espátula? É isso aqui, ó, essa curvatura aqui, formando essa ponta aqui. Por quê? Ela que você vai meio que fincar no peixe, separando a posta da espinha, ok? Quase não se usa mais esse faqueiro. No dia a dia, né? Num lugar mais formal, você vai se deparar com ele. É verdade, a maioria que tem não usa. Olha só que eu quero trazer aqui a questão do tamanho. Esse meu talher aqui, ó, é de sobremesa. Olha o tamanho desse garfo em comparação a esse garfo. Bem menor, né, gente? Tá vendo? E a faca também, ó, bem menor, mas ambos são de sobremesa, tá? Vamos lá pro outro lado? Café e chá da tarde. Aqui eu coloquei, aqui tava o bol, deixa eu pegar o bol. Tá aqui, ó, uma mesinha montada para um café da manhã, um chá da tarde, onde eu vou servir cuscuz, ou vou servir um iogurte com frutas, sei lá. Eu vou servir algo nesse bol. O bol, eu posso montar essa mesa dessa maneira, tá vendo? A xícara está aqui no meio do prato. Aqui, eu não quis fazer uso do porta-guardanapo, então eu coloquei meu guardanapo aqui, posso fazer isso, não tem problema, tá bom? Deixa eu colocar essa colher pra cá, que a colher é à direita. Não vou falar feminino e masculino, porque isso não existe na mesa formal. Tem coisas masculinas do lado direito e tem coisas femininas do lado esquerdo, então não vou fazer isso, tá bom? Esquerdo, garfo, direito, faca e colher, tá? É sempre essa ordem, faca e colher, por quê? Lembrando que é a ordem que eu vou comer. Então, sempre o que vai comer é a sopa que abre, né? A refeição. Então, a colher vem sempre aqui primeiro, para depois as facas. Lembrando, eu vou comer e vou utilizar de fora para dentro e aqui de cima para baixo. A minha xícara, ela tem que vir aqui com a asinha dela pro lado direito, tá bom? Não faço isso, ok? Não faça isso, tá bom? A xícara, elas tem que estar em posição de ser servido, tá? Ah, mas eu vou montar, vai ficar muito tempo, eu não quero que pegue poeira, alguma coisa. Tudo bem, você pode virar por enquanto, mas quando o comensal, quem é o comensal que vai sentar à mesa? Chegar, a mesa ela já tem que estar posta. Então, quando os convidados forem chegar, a sua mesa já tem que estar na posição certa. Não pode estar assim, ok? A colherzinha, ela vai vir, essa daqui, ó, porque o café, a forma correta de servir é sem açúcar, tá bom? Ela vai vir abaixo da asinha aqui do lado direito, dessa maneira, ó. Você vai colocar ela aqui. Deixa eu afastar, ok? Utilizei, vou sentar, vou comer, vou pegar essa xícara e vou trazer aqui, ó, nessa direção. Utilizei a colher, né, docei lá e fiz pá, 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 pá. Aí eu vou e levo essa colher pra frente da xícara, já utilizada. E aqui eu faço o manuseio da xícara. Ó o manuseio da xícara, gente. Ó aqui, ó. Eu tô fazendo uma pinça, tá? Esses aqui vão ser o apoio e eu vou segurar aqui. Essa é a forma correta de segurar uma xícara. Não se faz isso enfiando o dedo aqui, ó. Não se levanta dedinho nenhum, tá bom? Isso não existe. A forma correta é essa. É difícil quando não se tem a prática, mas conforme você vai praticando, você vai pegando firmeza para segurar desta maneira, tá bom? A mesma coisa é a taça. Não se segura pegando no bojo da taça, por quê? Porque vai esquentar a sua bebida, o calor do seu corpo vai passar para a bebida. Então, é sempre na haste, tá bom? Sempre na haste, ok? Essa mesa estava montada assim, mas se eu quiser
montar essa mesa já aberta, eu posso colocar essa xícara aqui e trazer o bol aqui para dentro, deixar montada assim, também posso, também está certo, tá bom? Como da outra maneira também está certo. As duas maneiras são certas, tá? Então, essa seria a maneira que ela estaria. Gente, o que é que essa colher não quer ficar aqui? Pronto. Aqui, eu montei uma outra mesa. Aqui tem uns itens que eu quero chamar sua atenção. Aqui, você já viu que eu já também não quis usar o porta-guardanapo. Coloquei o guardanapo aqui dessa maneira. Não tem problema, posso usar assim. Ok? Ó, tá vendo? Aqui tem um garfo, olha, outro garfo diferente. Esse tem 3 dentes. Esse garfo que tem 3 dentes, gente, é garfo de bolo. Bolo não se come com colher, bolo se come com garfo. E ainda tem um garfo específico, que é esse, de 3. Ok? Tá bom? Então, como você viu um bolinho no café da manhã, coloquei esse garfinho aqui. Aqui, gente, isso é um item tão importante. Se tem um item que se eu pudesse falar assim, compre, é esse aqui, que a maioria não tem e é totalmente necessário de acordo com a etiqueta. E eu vou te dizer por quê, tá? Já tô adiantando algumas coisas da etiqueta para vocês, tá bom? Esse item aqui, nós temos o hábito de colocar um em cima da margarina, um em cima do requeijão, um no patê, não é assim? E aí todo mundo vai lá, se serve e põe, passa no pão, não é assim? O único negocinho, todo mundo pega, de acordo com a etiqueta, a forma correta é eu ter cada um desse, seja no requeijão, seja na manteiga, seja no patê, ok, mas cada comensal também tem que ter o seu individual. Porque a forma correta de eu me servir, de acordo com a etiqueta, eu vou pegar o que está lá na manteiga, vou pegar a manteiga, uma quantidade considerável que eu sei que eu vou utilizar, não posso pegar muito, né, para não ter desperdício. Vou colocar, deixa eu tirar aqui, né? Vou colocar aquela quantidade no meu prato e volto para a manteiga aquele item. Vou pegar o meu, que vai estar aqui, nessa posição, à esquerda, acima do garfo, tá? E vou pegar do meu prato e passar no meu pão, no meu biscoito, enfim, aquilo que eu vou comer. Essa é a forma correta de se comer com a espátula, tá bom? Então, se tem um item que não é fácil de achar, mas que toda pessoa que monte a mesa é esse aqui, tá bom? A espátulazinha de manteiga. Então, nos congressos da igreja, gente, eu sei que é muito difícil de fazer isso, né? É muita gente. Mas se você puder disponibilizar uma quantidade maior, tá? Para que nem todo mundo precisa usar o mesmo, é o ideal, tá bom? Quando a gente vai fazer o americano, né? Que não tem uma mesa posta, que é muita gente, aí, o que é o serviço americano? É aquele que não tem como montar a mesa, a quantidade de gente, não você não tem mesa para todo mundo, então você não monta. Quando você tem um evento que não tem mesa para todo mundo, não monte, faça americana, onde você vai disponibilizar a comida em um local, em um balcão, em mesas, onde as pessoas vão se servir e vão comer em pé, né? Aí você põe uma quantidade maior disso aqui, para não ficar todo mundo usando o mesmo, tá? Mas montou a mesa, cada um tem que ter o seu, além daqueles que estão lá já nos itens a serem servidos, ok? Bom, eu acho que é isso. Vou passar para a parte da etiqueta. Alguém tem alguma dúvida? Isso. Mas é uma coisa que muita gente faz, muita mesmo. E realmente é desagradável, né? Até não torna prático. Você tem que ficar esperando a pessoa se servir, aí a pessoa fica na agonia para servir logo.
Então, assim, não é nada, faz nada bonito isso, né? Ficar aquela situação ali. Pronto. Alguma dúvida? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu tenho um e-book que eu fiz. Eu tentei colocar tudo que eu sei nesse e-book sobre mesa posta. E tem algumas coisas sobre etiqueta também. Mas sobre mesa posta, eu fiz ele de uma forma bem completa, tá? Ele tem como fazer a compra, o que é cada item, qual a sua funcionalidade na mesa, como montar, várias montagens, né, de acordo com o cardápio. Tá bem legal. São 60 páginas de muita informação para vocês, tá? Tem a parte da etiqueta também, tem a questão do estilo, gente. Como é importante você identificar o seu estilo para que você faça uma compra assertiva, para que você não saia comprando coisas que você nem vai usar. Tudo isso tem no meu e-book, tá? Esse meu e-book, na minha página, Edificando a Casa, tem lá ele à venda. Só que lá, a venda, na plataforma, ele tá R$60. Quando eu dou a experiência do lá, isso foi um propósito que eu fiz com Deus, todas as turmas que eu aplico a aula, independente se são minhas ou não, eu dou a oportunidade de você adquirir esse e-book por R$20, tá bom? Então, quem tiver um interesse, é só falar com a Dani, tá? Que quer, ela vai passar o meu Pix para vocês lá no grupo. Após o pagamento, eu passo o arquivo para vocês via WhatsApp, combinado? Então, se alguém tiver interesse, tá? Pode procurar a Dani depois, que aí facilita a vida de vocês demais, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho sobre etiqueta com vocês. Eu vou continuar aqui no celular. E aqui eu vou abrir o meu slide, que infelizmente eu não vou poder compartilhar com vocês agora, mas eu vou mandar para a Dani e aí vocês vão ter acesso, tá bom? Gente, etiqueta é um assunto que para muitos é bobeira. Eu tenho que me deparar até hoje com certas situações no meio de mulheres aonde trata a etiqueta dessa maneira, como algo supérfluo, como algo, às vezes até naquele posicionamento assim, isso não é para mim, não faz parte da minha realidade. E hoje eu quero trazer o entendimento para vocês, assim como a mesa. Ela tem a sua importância, né? Em todo esse ambiente familiar que você gera, a etiqueta também. E a etiqueta, ela vai falar da nossa identidade, que é o quê? Filha do Altíssimo. Aí você fala, eu sou princesa, eu sou rainha, mas na hora de se comportar não é princesa, não é rainha, não é assim? Seus comportamentos te denunciam em muitas coisas, né? Entre elas, que talvez você não conheça verdadeiramente a sua identidade. A etiqueta, ela é um valor de gentileza. Então, lógico, eu vou ensinar algumas coisas para vocês em relação a comportamento, principalmente a mesa. Mas a Deb, ela falou uma coisa que é bem verdadeiro. Lembra que eu falei que o nosso inimigo, ele tenta distorcer as coisas que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos proporciona como filhas? E não foi diferente com a etiqueta, né, gente? Se você for estudar a história da etiqueta, você vai ver que o rei Sol, conhecido como Rei Sol, o rei Luís XIV, um rei da França, o que ele quis fazer com esse comportamento? Que era um comportamento que a etiqueta, todo mundo acha que nasceu na França, né? Mas não nasceu, viu? Não foi na França, não. A etiqueta, ela nasceu na Itália. E aí, todo mundo acha por conta dessa história aqui. O que ele faz? Ele pede para uma pessoa escrever todos esses comportamentos em um único livro e passa a trazer esse ensinamento nas escolas para as crianças. Aí o que acontece, gente? Naquela época, quem frequentava a escola? Os ricos, né? Os escravos não frequentavam. Aí o que passa a acontecer? A etiqueta passa a ser aquilo, sim, que determina quem é rico e quem não é.
Só que a etiqueta, ela vai muito além disso, gente. Muito, muito além. E ela está presente na palavra de Deus. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? E aí a Deb trouxe Filipenses, capítulo 2, versículo 4, que vai falar o quê? Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Filipenses 2, 4. Tudo a ver com etiqueta. Porque o conceito de etiqueta é justamente esse, aonde eu olho para o outro e não para mim mesma. Aonde o meu comportamento, o que eu falo, o que eu faço, pode proporcionar um ambiente agradável àqueles que me cercam. Isso é etiqueta. Então, quando fala assim pra gente, não come de boca aberta, para mim interfere alguma coisa comer de boca aberta? Em nada. Mas para quem tá me olhando, interfere muito. Não é assim? Para mim interfere tá suja aqui? Não. Pode até incomodar, eu vou querer limpar, mas pode, às vezes, nem eu perceber que está sujo. Então, não interfere para mim. Mas para quem está olhando, é desagradável ver um resto de comida aqui. Entende? Quando eu tô me servindo ali à mesa, estender o braço na frente do rosto do outro não interfere em nada para mim, mas para o outro interfere. É totalmente desagradável você estar com o braço na sua frente. E quando a pessoa tem um braço cabeludo passando por cima da sua cabeça, do seu prato. Não é desagradável? É. Entende? Então, a etiqueta é esse olhar para o outro. Ok? E a gente viu aí na Bíblia. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Então, a gentileza, ela vai ser muito mais importante que os protocolos. Então, vamos lá. Como que isso é possível? Você está acabando de dizer para mim, Stefania, que é importante eu me preocupar com o outro. Então, eu preciso seguir certinho, né? As regrinhas. Tem as suas exceções. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um curso, né? Só para ensinar, montar mesa, servir em amor, o nome dele. E eu, aplicando esse curso, dei atividades para os alunos para montarem as mesas de um cardápio específico. A tarefa era, eu ia identificar o que ela ia servir pelo que ela montou a mesa. No final dessa aula, uma aluna me procurou. Ela falou assim, professora, eu não vou conseguir fazer essa tarefa. Aí eu falei, mas por quê? É porque o meu esposo, ele só come com colher. Então, independente do que eu fizer, vai ter uma colher lá. E a senhora vai dizer que está errado. Aí eu falei, não. Então, se o seu esposo come só com colher, o nosso maior objetivo aqui no curso não é só que você aprenda a montar uma bela mesa, mas é que você consiga trazer a sua família à mesa. E a gente só consegue trazer a família à mesa quando essa mesa é posta e não imposta. Entende? Eles não podem se sentir obrigados. Eles não podem se sentir engessados. Eles têm que se sentir acolhidos. Se ele come só com colher, você vai colocar a colher. Ok? Ela ok. Assim ela fez. Quando foi na quarta mesa que ela fez, ele virou e falou assim, amor, eu não quero a colher não. Traz um garfo e uma faca que eu vou ver como é que é esse negócio aí. Entende? Hoje ele come com garfo e faca. Ela precisou impor, não, tá errado, você come feio, não é assim. Tá errado, não é assim que faz. Ela precisou falar assim? Não, ela não precisou falar assim. Entende? Ela acolheu o marido dela naquilo que ele ficava à vontade. Mas quando ele começou a ver todo mundo comendo de garfo e faca e viu como era bonito, né? Gente, comer da forma certa é bonito e chama a atenção das pessoas. Licença aqui, gente, eu vou só ligar meu notebook aqui na tomada, que a bateria tá acabando, tá? Então, quando a Deb fala que a gentileza é mais importante do que protocolo, é nesse sentido. Você não vai constranger ninguém.
Você está aprendendo a fazer uma bela mesa. Aí você vai chegar lá na casa da pessoa que a pessoa gosta, porque eu convivo muito com isso, tá? Igual eu falei aqui para vocês. Por que eu passei por situações difíceis? Porque eu sei que é a forma correta, mas eu não vou chegar e falar, não, tá errado isso aqui, moça. Traz um bowl lá para mim, traz uma colher maior. Não, eu vou me virar com o que foi posto ali. Por quê? Porque também é falta de etiqueta eu chegar na casa de alguém ou estar em algum evento e querer corrigir ali a situação. Não se faz isso, tá bom? Então, é isso que a Debbie está falando. Se você vê que a pessoa não tem um hábito, não constranja. Faça você. Você colocou o guardanapo, pode usar. Dá um exemplo melhor, né? Você colocou o guardanapo de tecido. Gente, ninguém usa o guardanapo de tecido, tá bom? Isso é fato, tá? Mas você que aprendeu, você vai utilizar. E quando você utilizar, algumas pessoas vai olhar e vai repetir. Ou vai perguntar. Eu não sei usar guardanapo, fazer algum comentário nesse sentido. Aí você vai incentivar ela ensinando. Não, é só colocar ou no colo, tal, e explicar direitinho para ela. Mas você não vai chegar pro seu convidado e falar assim, você tem que colocar guardanapo no seu colo. Não. Entende? É sobre isso. A gentileza é mais importante do que protocolos. Você está aprendendo para você fazer o certo. E você ser o exemplo para os demais. Entende? Vamos lá. Próximo aqui. Deixa eu passar aqui. Então, o que a Bíblia diz? Tá? O que a Bíblia diz? Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Gente, etiquetas são boas maneiras. Então, se tem uma pessoa na Terra que deveria ter etiqueta, são pessoas que são denominadas cristãs. Por quê? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque a Escritura, ela nos ensina a ter um bom comportamento. Há diversos versículos na Bíblia. Eu te dou essa tarefinha para casa. Vai na inteligência artificial ou no Google, enfim, coloca lá. Citações bíblicas sobre comportamento humano. Você vai ver o tanto de versículo que vai aparecer para você. Então, nós carregamos a identidade de Cristo. Então, se eu carrego essa identidade de Cristo, eu preciso me comportar como tal. Não é assim? Eu preciso ter boas obras. E a etiqueta nada mais é do que boas obras. Então, mude a sua visão. Etiquetas não são regras, são princípios. E não é sobre você, é sobre o próximo. E não tem nada a ver com realeza, ser rico, não. Tem a ver com realidade. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Etiqueta consiste em nos submetermos primeiramente aos princípios de Deus, agindo conforme sua vontade e servindo-o com amor. Ok? Características de uma mulher elegante. Vamos lá. Tá na Bíblia, tá, gente? Tudo isso que eu vou citar aqui foi tirado de versículos. Eu vou citar os versículos, tá bom? Sabe se comportar de forma agradável a todos e tem conhecimento. Provérbios 5, 1, 2. É exemplo. Provérbios 12, 26. Respeitosa. 1 Timóteo 3, 11. Tem cuidado com as palavras na hora de falar. Aí tem Provérbios capítulo 5, versículo 1. Capítulo 18, versículo 21. Capítulo 10, versículo 19 e 32. Capítulo 11, versículo 9 e 12, e o 13 também. Tem bom senso na forma de se vestir. Colossenses 3, 14. Sua beleza vai além da aparência. 1 Pedro 3, versículos 3 e 4. E preza pela discrição. Provérbios 11, 22. Em Provérbios 31, do versículo 10 a 31, nós vamos ter ali a mulher virtuosa.
Essa mulher, ela não tem nome, porque ela pode ser você e eu. Pode reparar que não é citado o nome dela. Por quê? Porque ali é dado um exemplo para todas nós, ok? Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer e sempre diz o que com toda gentileza. Ela é atenta a todos da sua casa. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor ao eterno. Dê a ela tudo que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Filipenses capítulo 1, versículo 10 e 11. Então, como vocês podem perceber, a etiqueta, ela faz parte da nossa identidade como filha do Deus vivo. Então, sim, é importante eu saber me importar. Não só por uma questão profissional, que isso conta muito, gente, no mundo profissional. Você saber se portar te difere de muitos que estão ali ao seu redor. Mas vai muito além disso, entende? É um comportamento que eu e você temos que ter por carregarmos o nome de Cristo. Licença, gente. Então, agora, eu vou tentar passar aqui para vocês como eu devo me comportar à mesa com etiqueta, ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar meu suporte aqui do celular. Vocês possam ver. Então, estou aqui, tá? Vamos lá para algumas informações importantes sobre etiqueta quando eu sou convidada, tá bom? Quando eu sou convidada, eu não chego nem antes do horário e nem depois do horário. Só um pouquinho, gente. Eu não chego nem antes e nem depois. Eu chego no horário, tá bom? E eu não me estendo demais, gente. Não, tá? Por exemplo, se eu fui a primeira pessoa a chegar, eu tenho que ser a primeira pessoa a sair, tá bom? A gente não fica se estendendo, tá? Uma vez que eu cheguei, eu vou disponibilizar as minhas coisas no lugar que essa anfitriã me indicar. Essa anfitriã, aí vocês vão se atentando o que você, como anfitriã, tem que fazer também, tá bom? Essa anfitriã vai me receber à porta, vai me indicar onde eu ponho minhas coisas, vai já me informar aonde fica o toalete, caso eu precise utilizar esse toalete, tá bom? E vai me direcionar para o lugar onde eu vou ficar aguardando, ou se ela já quiser me direcionar à mesa, enfim, ok? Quando é um jantar, alguma coisa, eu vou à mesa quando a anfitriã chama. A anfitriã chamou, eu espero que ela indique aonde eu sente. É por isso que tem um marcador de lugar. Para que eu, como anfitriã, não fique falando, fulano, senta ali, senta aqui. Não. Já tem ali o nome, eu só indico, gente, os lugares estão marcados com o nome de vocês. E a pessoa vai se sentar à mesa ali, onde tem o seu nome, tá bom? Se eu estou aqui, a anfitriã já direcionou os convidados comensais para a mesa, que o jantar vai ser servido, eu tenho que me atentar se o batom que eu estou é um batom muito forte, é um batom que sai. Por quê? Porque eu vou usar o guardanapo, eu vou usar a taça e nenhum dos dois pode ter marca de batom. Então, eu vou até o toalete e vou tirar esse excesso de batom, tá? Tirei o excesso, vou me direcionar para a mesa, vou procurar meu lugar e vou me assentar. Ao me assentar à mesa, vou puxar a cadeira, né? Eu sento nessa cadeira do meio para frente, ok? Os meus pés, eles têm que ficar no chão, tá? Então, quanto menorzinha você for, que nem eu, né? Mais para frente você vai ter que ir. E os dois pés vão ficar aqui firmes no chão, tá? Então, eu vou sentar do meio da cadeira em diante, porque se eu sentar...
Deixa eu ver se eu consigo afastar para vocês verem mais. Se eu sentar aqui encostada, olha aqui que meus ombros fazem, caem. Eu fico, né, de qualquer jeito aqui nessa cadeira. Mas se eu sento da forma correta, que é do meio para frente, olha como a minha postura mudou. Tá vendo? Então, essa é a forma correta. Ao sentar à mesa, a primeira coisa que eu vou fazer... Deixa eu pegar aqui a colher, gente. É o guardanapo. Só que essa ação do guardanapo, eu tenho que esperar a anfitriã, tá bom? A anfitriã, ela dá o tempo todo o comando, tá? Ela sempre é a primeira a ser servida, mas ela pode dizer, gente, podem ficar à vontade. Se ela falar, então eu posso ficar à vontade, eu vou me servir. Se não, eu espero ela se servir primeiro, para depois eu começar a me servir. Da mesma forma, é o guardanapo. A anfitriã, ela vai sentar na mesa, se ela pegou o guardanapo e colocou no colo, é o aviso que está na hora de você fazer o mesmo, tá bom? Se ela falou, fiquem à vontade, aí você pode fazer. Você vai colocar esse guardanapo no seu colo. Ele pode ser colocado aberto, mas eu gosto de colocar ele dobrado. E eu vou te dizer por quê. Porque quando eu pego ele e trago para minha boca, eu faço isso aqui, ó. Ó meus dedos aqui dentro, ó. Ó. E aí, quando eu vou limpar, eu limpo com a parte de dentro. Porque se tiver alguma coisa aqui que cair, vai cair aqui dentro dessa espécie de saquinho que eu criei, tá vendo? Não vai cair nenhuma sujeira na minha roupa, trazendo gordura, alguma coisa assim. Então, vou limpar minha boca, ó. Uma vez que eu limpei com esse guardanapo, ele sai do meu colo, eu vou dobrar para que ninguém veja, né? A parte que eu limpei. Não pode ficar visível para os demais. Vou colocar do lado esquerdo. Se eu tô com o guardanapo no meu colo e lembrei, vixe, não tirei o batom, vou ter que levantar? Vou pedir licença para todo mundo? Não, só para quem tá ao meu lado. Com licença. Eu não preciso. Licença, gente! Não. Com licença. Porque tá para quem tá do meu lado. Vou me ausentar dessa cadeira. Esse guardanapo vai ficar aqui do lado esquerdo. Eu vou levantar, vou no toalete, volto, pego ele, porque eu ainda não utilizei ele, e levo ele pro meu colo. Ok? A etiqueta fala para colocar na cadeira, gente, mas é muito anti-higiênico, tá bom? Então não faça isso, porque você vai sentar nessa cadeira, né? Você sentou e vai sentar de novo, né? Então, não põe na cadeira, põe do lado esquerdo, tá bom? Agora, uma vez que eu já utilizei ele tem que ficar do lado esquerdo, ele não volta mais pro meu colo, tá? Ele só volta pro meu colo se eu ainda não utilizei. Se eu já utilizei, ele fica do lado esquerdo. Em que momento eu vou utilizar o guardanapo, Stefânia? Estou tomando aqui minha sopa, né? Aí, algo não desceu bem, preciso tomar a água, né, o líquido. Eu vou limpar primeiro o canto da minha boca, para depois levar aquele líquido à boca. Por quê? Porque no copo não pode ficar nenhuma mancha de gordura, de batom. E se ainda assim ficar alguma marquinha de batom, toda vez que você tomar, você tem que tomar nesse mesmo lugar. Quer piorar a situação, é encher o copo de marca de batom, tá bom? Então, eu tô aqui, vou tomar sopa, aqui a colher. A forma correta de se tomar sopa, gente, não é de frente, assim, ó. Você levando a colher de frente. Não, é de lado, tá? Ó, e nada de... Não tem barulho, lembra? Eu vou tomar essa sopa, ó, sem passar a colher lá no fundo do prato, tá bom? Não pode, não posso fazer barulho, lembra? Eu vou tomar, ó, de ladinho, sem fazer o barulho. Não esfrio. Se você percebeu que tá quente, então ainda não consome. Se a colher tá suja, ó, a importância do prato raso. Ela vai aqui, ela não vai voltar pra mesa suja, tá?
Percebi que já posso comer, vou comer sem esfriar, sem rapar. Existe uma espécie de, como se fosse uma xícara grande, com 2 asinhas, que se chama Consumir. Tem no livro, no meu e-book. Essa peça você vai, talvez em algum restaurante, você vai se deparar com ela. É onde eles servem uma sopa que ela é mais aguadinha, tá? Ela não é muito grossa. Que você vai comer e ao final, para você não rapar, você segura nessas 2 hastes e toma, ok? O nome disso é consumir, tá bom? Então, vamos lá. Comeu. Essa é a forma correta de se comer a sopa. Vamos para o prato principal. Garfo e faca. Os talheres, garfo esquerda, faca direita. Gente, tem um porquê dos talheres serem nessa posição. Antigamente, os canhotos eram considerados feiticeiros. Então, era a forma de identificar quem eram os canhotos, tá bom? A segunda informação, por que da faca está do lado direito, é porque a mão direita é a nossa mão dominante e a faca era também um instrumento de proteção. Então, ficava nessa mão direita. Se tivesse alguma confusão, alguma coisa, a pessoa já estava ali para se defender. Mas, lógico, você não é obrigada a comer desta maneira. Eu aprendi a comer nessa posição, mas é uma questão de treino. Dá para comer. No início você não consegue, mas depois você acostuma. Mas tem essa necessidade? Não. Eu faço isso porque sou professora. Exatamente. Mudo os talheres de lugar e faço uso dos talheres sem nenhum alarme, sem dizer, eu não sei comer assim, não. Pego discretamente e vou me servir. A faca, ela só tem a função de cortar. Ela não é pá, tá? Não se faz isso. Vai começar a fazer barulho, né? Não se faz. Então, eu cortei a minha carne, o que eu vou fazer? Eu vou descansar essa faca do lado direito, em diagonal do meu prato, assim, ó. Na beira do prato. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ok? Aí, vou pegar o garfo e vou comer. Se eu espeto algo, eu não espeto assim. Eu espeto assim, ó. E levo a minha boca. Essa é a posição da minha mão. Esse dedo dando apoio aqui, ó. Eu espeto e levo a boca, ok? Essa é a posição de descanso. Tanto essa, como assim também, tá? Finalizei, trago minha faca com a parte de corte para dentro, ó. Pronto, não existe aquela comunicação de várias posições, não. A única posição que existe é essa de término e essa de descanso, tá bom? Tem diferença de etiqueta inglesa e francesa? Tem. Uma finaliza no meio, a outra finaliza marcando 5 horas, a pausa também é assim, mas esses são detalhes pequenos. As 2 formas estão corretas, tá bom? Pronto. Então, é pausando que eu como, tá bom? Não saio cortando toda a carne, a gente não faz isso, a gente faz isso para criança, mas adulto não se faz. A alface, a gente busca fazer uma trouxinha, por isso que quem vai servir alface nunca serve ela inteira, sempre cortadinha. A azeitona, o ideal é que você sirva ela sem caroço, tá bom? Mas tem uma regrinha, se ela é servida como aperitivo, você leva a boca com um palitinho ali, não é isso? Ou às vezes até com a próprio dedo, né? Salgado, tudo que você vai se servir no ambiente que várias pessoas estão se servindo, você não fica tocando na comida, você pega um único e leva à sua boca.
tá bom? Limpa os dedos no guardanapo. O guardanapo é para limpar os seus dedos, não é para pegar com o guardanapo salgado, não. O guardanapo é para ficar na sua mão e você com a sua mão, você já vai no que você vai pegar, sem tocar nos demais. Come aquele salgado e depois usa o guardanapo para limpar os seus dedos, tá? A azeitona, como eu estava falando, se é um aperitivo, você vai levar a boca com a mão, você vai tirar o caroço com a mão. Sugiro você fazer, ó, assim, ó, com a sua mão. Fecha a sua mão assim, ó. E aí, você põe um carocinho aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Aí vai você fazer assim, ó, mostrando para todo mundo. Você vai colocar o caroço aqui dentro e vai despejar ele, tá bom? Se a azeitona tá na comida, eu vou espetar, lembrando que ela tem que estar sem caroço, né, gente? E vou levar à boca. Se ela tiver com caroço, Stefânia, eu ainda sugiro que você faça isso, tá? Algumas pessoas falam para você colocar o caroço no próprio talher e levar para o canto do prato. Eu ainda acho desconfortável. Eu prefiro fazer a coxinha aqui, colocar, que ninguém vê o que eu tô fazendo. Principalmente se eu for discreta naquilo que eu estou fazendo. Ok? Alguma dúvida em relação à etiqueta, à mesa? Podem perguntar. Não? Tem não? Então, acho que encerro por aqui, que tem muito mais coisas para falar sobre etiqueta. Mas eu acho que, não sei, o horário já tá dando o horário, né, Dani? Sim, amiga, já está no finalmente do horário, já passou até um pouquinho. Elas ficam no máximo até 9h10. Então, meninas, e aí, gostaram da aula? Manda aí os coraçõezinhos para a Stefânia. Eu estava aqui acompanhando, eu estava dando aula aqui do lado, mas estava aqui com vocês, eu estava acompanhando. Saudade de vocês, de falar com vocês, né? Glória a Deus, que bom. A aula foi maravilhosa, Stefânia. Elas estão aí, ó, jogando muitos corações. Meninas, vocês entenderam a importância da mesa, vocês aprenderam um pouquinho de etiqueta, né? E tudo isso é para quê, Dani? Para que tudo isso? É para glorificar o nome do Senhor no seu lar. É para você ser chamada aquela que glorifica o Senhor. Dani, mas é um trabalho montar a mesa, tirar a mesa, e vai, vem. Eu sei, gente, eu também já passei nesse lugar de ser muito trabalhoso. Mas o privilégio de servir ao Senhor com a sua mesa é muito maior. Muito maior. Muito maior. Então, Stefânia, eu queria pedir para você orar agora no final por elas, que elas possam aplicar o princípio, né? Possam estabelecer de uma vez por todas esse princípio na sua vida. Não deixe com que Satanás roube a semente que você veio buscar aqui, né? Diga assim, eu vou conseguir. Direitinho, eu saí de uma mulher que comia no sofá para uma mentora de experiência do lar. Olha onde o Senhor me levou. Amém. Só porque eu entendi a importância da mesa e comecei a aplicar isso na minha vida. Então, eu casamento resgatado. Eu resgatei meu casamento com o sentar à mesa. Amém. Então, Stefânia, você passou nesse lugar de resgate de casamento, que você ore por essas mulheres que também precisam resgatar algumas áreas nos seus casamentos, né, para que isso se efetive também no natural na vida delas. E o Senhor está te dando autoridade nesse tempo, amado, para você orar por elas. Amém? Para a gente se despedir. Amém, amém. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de aprendermos princípios tão valiosos na tua palavra, que foram esquecidos, Pai. Nos perdoe. Perdoe, Senhor Pai, os nossos pais, avós, que talvez não tenha nos passado esses ensinamentos, ou que se passou, nós não demos valor, achando que não era necessário. Mas hoje o Senhor abre os nossos olhos para ver o que o Senhor tem para nós, tem reservado para nós, como a tua palavra fala. Que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, que cada um desses ensinamentos, cada um desses princípios, Pai, que foram passados aqui hoje, alcance o coração de cada uma dessas mulheres. Que cada uma delas não venha olhar para as dificuldades, não, Senhor. Que elas tenham os olhares fixos em Ti, Pai, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E que somos canais Teus nessa terra. Então, ajude a cada uma das suas filhas, peço, amigo Espírito Santo,
vai revelando, vai dando estratégias, vai trazendo controle sobre as emoções, vai moldando essas mulheres para viver esse resgate da identidade que o Senhor tem para cada uma delas. Porque não importa, Pai, quem desejou, quem planejou. O Senhor já havia escolhido cada uma delas para estar aqui. E o Senhor tem expectativas ao respeito delas. Então, que esse entendimento as alcance, que elas sejam abençoadas por Ti. Abençoa as suas mãos e que tudo aquilo que elas vierem fazer, que haja êxito, Senhor Deus. Que ela alcance, Pai, cada uma delas alcance o coração dos seus maridos, dos seus filhos, daqueles próximos a elas, amigos, familiares, por meio desses princípios tão poderosos que o Senhor tem ensinado a cada uma. E que o inimigo, Senhor, não venha roubar essa semente que foi lançada. Que o inimigo não venha trazer pensamentos ou emoções que roubem, Senhor, a bênção de viver os teus princípios da vida de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Glória a Deus. Receba a sua bênção e abra a sua câmera, porque a gente vai tirar uma foto agora. Para ficar esse registro lindo. Solta o cabelo, né, pastora? Bonito esse cabelo aí, ó. Solta o cabelo, sorri para a gente, né? Eu acho que a Verônica não vai conseguir, porque ela está meio adoentada ainda, né? Está passando por convalidando na saúde. Mas quero agradecer a Deus por esse momento. Quem vai tirar foto? Quem tira essa foto? Em nome de Jesus. A minha celular está aqui, graças a Deus, não está com a minha filha. Vamos lá, eu vou tirar hoje. Vamos lá. Espera aí, deixa eu pegar todo mundo aí. Deixa eu apagar essa luz, porque está irradiando, senão não pega a Carol. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. Foi! Meninas, muito obrigada. Semana que vem nós vamos ter uma aula maravilhosa com a pastora Camila. Ela vai ministrar sobre o princípio do uso que você tem. E eu vou ministrar sobre relacionamento pais e filhos. Então, não falte. Essa aula é maravilhosa. E eu espero todas vocês na sexta-feira. Quem não ouviu a nossa oração da sexta, ouça a nossa oração. Foi sobre a dracma perdida. Né? E o que estamos buscando aqui. E sexta-feira temos oração também no grupo 9:30. Participe. Está sendo uma bênção. Amém? Beijo, meninas. Fui. Obrigada pela paciência, pelo tempo de vocês. Foi regado com muito amor e carinho. Eu creio nisso. Amém. Amo vocês até sexta e terça-feira que vem, tá? Não faltem a sexta-feira. Olha, cuidado com a